Graça e paz, abençoados. O MGA Valência mais uma vez com vocês. Vamos para mais um estudo? Vamos crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo? O MGA, Ministério Sério para pessoas sérias que querem levar a sério a palavra de Deus, é o Ministério Graça e Apostolado. Vem estar conosco. Vamos aprender a palavra de Deus, porque juntos somos mais fortes. Vem estar conosco. É a graça como ela é e o apostolado como tem que ser. Hoje nós vamos fazer mais um estudo a respeito do que é ser cheio do Espírito Santo. Nós sabemos que somos templo do Espírito Santo, ele habita em nós. E precisamos ser cheios do Espírito Santo. Nós vamos aprender que houve homens que foram cheios do Espírito Santo. Nós temos que ser cheios do Espírito Santo, abençoados. O Espírito Santo é a terceira manifestação de Deus. Ele habita em nós. Nós somos espíritos. Temos uma alma e habitamos no corpo. Deus é espírito. Importa que os verdadeiros adoradores o adorem em espírito e em verdade. Nós somos espíritos. Devemos buscar as coisas de Deus. Vamos aprender mais um pouquinho sobre a Bíblia, o que está escrito na Bíblia. Hoje o nosso estudo é o que é ser cheio do Espírito Santo. Nós vamos ver um homem que foi cheio do Espírito Santo. E quando somos cheios do Espírito Santo, qual a utilidade? Abençoados, quando somos cheios do Espírito Santo, nós falamos em línguas. A manifestação do Espírito Santo em nossas vidas e através das nossas vidas. Vamos aprender um pouquinho? Vamos lá conhecer sobre um homem chamado Estevão. Atos capítulo 6, do versículo 8 ao 10, o que está escrito? Atos capítulo 6, versículo 8 ao 10. Pegue sua Bíblia, pegue um papel e uma caneta e acompanhe comigo. Hoje nós vamos aprender o que é ser cheio do Espírito Santo. Nós temos ele em nós, dentro de nós, mas precisamos ser cheios dele. Ele precisa ser manifesto em nossa vida e através das nossas vidas. Mas nós somos espíritos, devemos buscar as coisas espirituais. O Espírito Santo de Deus habita em nós. Vamos lá? Atos capítulo 6, versículo 8 ao 10. No versículo 8 está escrito: Estevão, homem cheio da graça e do poder de Deus, realizava grandes maravilhas e sinais no meio do povo. Então, abençoados, uma dessas características, o porquê de sermos cheios do Espírito Santo, é porque há manifestação do Espírito Santo em nossas vidas e através das nossas vidas. Aqui está falando de um homem chamado Estevão, que era cheio da graça, cheio do conhecimento e do poder de Deus. O Espírito Santo de Deus realizava através de Estevão grandes maravilhas e sinais no meio do povo. No versículo 9, contudo, levantou uma grande oposição dos membros da chamada Sinagoga dos Libertos, dos judeus de Cirene e da Alexandria, bem como das províncias da Cilícia e da Ásia. Então, muitos ficaram contra Estevão, por causa da manifestação do poder de Deus. Através de Estevão, o Espírito Santo fazia grandes maravilhas e sinais no meio do povo. E houve uma oposição, pessoas contra Estevão. Mas no versículo 10,
de Atos capítulo 6 está escrito que eles não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava. Esses homens não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que Estevão falava. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, abençoados, é a manifestação do Espírito Santo na vida dele, que é através dele o Espírito se manifesta com sinais, prodígios e maravilhas. Quem não é espiritual não entende as coisas espirituais, mas quem é espiritual entende muito bem, porque o Espírito dele testifica. Ser cheio do Espírito Santo, quando a pessoa está cheia do Espírito Santo, ela tem paz, ela tem alegria, gozo, justiça de Deus, felicidade, amor, prazer, satisfação. Uma pessoa cheia do Espírito Santo tem os frutos do Espírito Santo. E os frutos do Espírito Santo é paz, alegria, justiça de Deus, felicidade, amor, prazer, satisfação. O cristão cheio do Espírito Santo torna-se inabalável e ninguém tira sua paz, porque já não anda segundo a vista, anda pela fé, já não vê as pessoas como com os olhares humanos. Sabe que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Não vê segundo a carne, vê segundo o Espírito, não olha por fora, olha por dentro. Quem é cheio do Espírito Santo observa as pessoas, tem amor pelas pessoas, porque o Espírito Santo manifesta nele e através dele, porque nós somos úteis a Deus, os dons espirituais que são manifestos em nossas vidas não é para benefício próprio, é para os outros, para ser útil para os outros. Então, abençoados, vamos ler lá em Atos capítulo 7, versículos 54 ao 60. O que está escrito em Atos capítulo 7, versículos 54 ao 60? No 54 está escrito: ouvindo isso, ficaram furiosos e rangeram os dentes contra ele. Mas Estevão, no 55, versículo 55 agora. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus. E Jesus em pé, à direita de Deus. No versículo 56, e disse: vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. No versículo 57, mas eles taparam os ouvidos e, dando forte grito, lançaram-se todos juntos contra ele. No versículo 58, arrastaram-lhe para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. As testemunhas deixaram seus mantos aos pés de um jovem chamado Saulo. No 59, enquanto apedrejavam Estevão, este orava: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. No versículo 60,
Então caiu de joelhos e bradou: Senhor, não os considere culpados por este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Então, abençoados, aqui a gente está vendo em Atos capítulo 7, do versículo 54 ao 60, que aquelas pessoas que ouviram, que viram a manifestação do Espírito Santo através da vida de Estevão, eles não ficaram contentes. E eles começaram a criar situações para fazer Estevão calar. E eles ficaram furiosos, que uniram entre eles para calar Estevão. E eles levaram para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. Só que Estevão, ele não pediu o Senhor para condená-los. No versículo 60, ele de joelhos, sendo apedrejado até a morte, ele disse para o Senhor: Senhor, não os considere culpado por este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Então, abençoados, quem é cheio do Espírito Santo, os frutos do Espírito Santo é manifesto na vida deles. Então, vamos buscar ser cheios do Espírito Santo. Cheios do Espírito Santo, a manifestação dele em nossas vidas e através das nossas vidas. E os dons espirituais que ele nos concede é para benefício dos outros, da igreja, do corpo de Cristo. Não é para nosso benefício, é para ser útil para os outros. Vamos ler Atos capítulo 2, do versículo 1 ao 3. No versículo 3, no versículo 2, no capítulo 2 de Atos, do versículo 1 ao 3. Vamos ver o que está escrito? Acompanhe comigo. Está escrito no versículo 1: Chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. Aqui nós vamos ver que foram cheios do Espírito Santo as pessoas. No versículo 2: E de repente veio do céu um som como de um vento muito forte, e encheu toda a casa que estavam assentados. Eles estavam aguardando, porque foi uma promessa de Jesus, deles esperarem em Jerusalém até do alto eles serem revestidos de poder, que viria o Espírito Santo. No versículo 3 de Atos capítulo 2 está escrito: E viram o que parecia línguas de fogo que se separaram e pousaram em cada um deles. Então, abençoados, eles foram cheios do Espírito Santo. Começaram a falar em outras línguas, línguas estranhas. Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. O Espírito Santo manifesta em nós e através das nossas vidas com grandes sinais, maravilhas. Nós somos instrumentos dele aqui na terra. Houve em Mateus capítulo 3, versículo 11, João Batista disse ao povo: Eu vos batizo com água para o arrependimento, mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de levar as suas sandálias. Ele batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então, abençoados. No dia de Pentecostes, na festa de Pentecostes, Jesus pediu os discípulos para ficarem reunidos ali, não se ausentassem de Jerusalém, até eles serem revestidos de poder. Esse poder era o Espírito Santo neles, em cada um. Eles receberam a manifestação do Espírito Santo. Começaram a falar em línguas estranhas. E todos eles foram cheios do Espírito Santo. Nós temos o Espírito Santo em nós. Nós somos templo do Espírito Santo. Ele habita em nós.
Precisamos nos encher do Espírito Santo. Nós vamos aprender como ser cheio. Nós vamos aprender como ser cheio. Hoje nós estamos aprendendo que temos que ser cheio do Espírito Santo. O que é ser cheio do Espírito Santo? Quando uma pessoa está cheia do Espírito Santo, há manifestação do Espírito Santo com dons espirituais. Há sinais, há prodígios, há maravilhas, porque o Espírito Santo, através de nós, ele manifesta o seu poder, nos capacitando com dons espirituais. E assim, um homem, uma mulher cheia do Espírito Santo, homem algum natural pode resistir à sua sabedoria e ao Espírito Santo com que fala através dele. Deus, ele é poderoso para fazer infinitamente mais, tudo além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que atua em nós. Poder esse, abençoados, é o Espírito Santo dele em nós. A ele toda honra, toda glória, todo louvor. Porque não fomos nós que o escolheu. Mas ele disse: eu te escolhi antes da fundação do mundo. Antes que tudo existisse, você já existia, você era Espírito. E eu já te escolhi desde antes da fundação do mundo para ser santo e irrepreensível em minha presença. Deus é Espírito. E nós somos Espíritos. O Espírito de Deus com o nosso Espírito torna-se um. Já não mais vivemos nós, mas Cristo vive em nós. Para sempre. Este foi mais um estudo, abençoados. O que é ser cheio do Espírito Santo? O próximo estudo vai ser como ser cheio do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo, quando nós somos cheios do Espírito Santo, é a manifestação de Deus nas nossas vidas, através de sinais dos dons espirituais. Porque ele nos capacita com dons espirituais. Dom de sabedoria, dom de conhecimento. Ele habita em nós. E nós precisamos ser cheios dele. Que haja manifestação do Espírito Santo em você e através de você, para a glória do Senhor. Juntos somos mais fortes. Graça e paz. Tenha um bom dia, uma boa semana e até o nosso próximo estudo. Como ser cheio do Espírito Santo. Graça e paz. E até a próxima. Não se esqueça, juntos somos mais fortes.